Glória seja dada ao nome de nosso Criador, nosso grande Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Quero já desejar a minha gratidão a Deus e também dizer a todos meus amados e queridos irmãos, tanto aqui na Paraíba, em Ailandra, como também a todos que me conhecem e também onde convivi muitos anos, 57 anos em São Paulo, e Deus nos trouxe para cá e tem um propósito, que eu venha fazer os desígnios de Deus na minha vida. A paz do Senhor a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para iniciar de novo uma pré-aula para melhor se aperfeiçoar, para melhor saber o que vai falar, para melhor nos corrigir. E através desta aula é onde nós se aperfeiçoamos e vemos os nossos próprios erros. Por quê? É difícil alguém vir e falar dos nossos erros. Eles comentam com outros, mas vir diretamente falar para a gente é difícil. Difícil eles falarem. Mas eu faço dessa forma porque assim eu também vou me aperfeiçoando mais e aprendendo mais, para depois aquilo que eu recebo eu possa transmitir em aula para meus amados e queridos irmãos em Subaúma. A paz do Senhor a todos aí de Subaúma que estão nos ouvindo. Ao nosso primo da minha esposa, eu considero como primo meu, ao Lindenberg. Deus seja contigo, que se você puder ouvir todas essas palavras, quem sabe ela se encaixa também na tua vida. Amém? Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos abordar a 9ª lição, ou o reinado de Davi. Nós estamos estudando aí o governo divino em mãos humanas. Então o governo divino é o governo de Deus, só que agora nas mãos de homens. Como que é que eles se sobressaem? Como que é que sobressaíram os homens a qual nós já iniciamos falando quando eram juízes, sacerdotes, profeta e agora reis? Porque nada no globo terrestre, aqueles que estão como autoridade, é tudo por permissão de Deus. É a permissão de Deus na vida desses homens, quer bem, quer mal. E Deus tem propósito na vida da humanidade para melhor cuidar da humanidade e fazer com que a humanidade, o ser humano, se achegue a Deus. Então nós vamos abordar aqui e aprender com Davi o processo que ele tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha empossado, o povo não tinha ainda empossado ele como rei. Teve um trajeto, teve aí um meio para poder ele depois assumir como rei. Então, o rei Davi, quando ele veio assumir o seu reinado, a idade dele já estava na idade de 30 anos. Então, quando ele foi ungido, ele ainda era um jovem. E um jovem ainda já tinha habilidades, mas precisava ainda se aperfeiçoar em outras áreas. E é o que nós vamos abordar, e é o que precisa para a nossa vida. Deus, Ele quer que nós nos aperfeiçoemos a cada dia. Isto é, para fazer o seu querer. Então nós temos como texto áureo
na manhã deste dia, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, que está na lição, entendeu Davi que o Senhor confirmava sobre Israel o que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Verdade prática nos ensina que a glória do reinado de Davi deve ser, antes de tudo, a boa mão de Deus que estava sobre ele. E que a mão de Deus esteja sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Se a mão de Deus não estiver sobre as nossas vidas, nós não vamos prosperar. Nós não vamos sobressair onde quer que colocar a planta do nosso pé. Então, nós vemos, em uma leitura diária, que as nossas vitórias, elas vêm de Deus. Ela vem de Deus, a nossa vitória. Se nós saber se colocar, pode saber, você pode estar passando agora uma luta, mas creia que a vitória chega. Os mistérios e cargo têm de provir de Deus. O que nós vem a ter nesta vida, ou na área eclesiástica, que é a área da igreja, ou o cargo que seja na igreja, tem que ter o dedo de Deus, tem que ser por Deus a chamada para determinada vocação. Então, Deus é o grande pastor da nossa vida. O salmista Davi, quando ele fez o Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele disse isso, ele não falou da boca para fora. É porque a jornada da vida de Davi, desde quando ele foi ungido, ele passou por determinadas situações, mas Deus não deixou nada cair por terra. Deus veio sempre abençoando e suprindo a sua vida. Teve momentos difíceis, momentos ruins, momentos de perseguição e tudo, mas Deus sempre teve com Davi para ali o abençoar grandemente. E temos também que os pastores devem ser modelo para o rebanho, quer dizer, quem está na frente de qualquer área eclesiástica da igreja tem que ser o modelo, assim como Jesus Cristo é o modelo. Então, também temos a certeza da vontade divina, traz confiança em Deus. Quando nós passamos a ter certeza, a crer e confiar que Deus está conosco, pode ter certeza que da vontade divina vem a confiança. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus diz, pela boca do salmista Davi, que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Então o cristão deve adorar a Deus com todo o seu ser. Leitura em classe se encontra em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Nós já lemos aqui no texto áureo o versículo 12, né? Mas eu vou ler pelo menos 4 versículos da lição para a gente tomar como base e ganhar tempo, porque nós estamos gravando um vídeo. E em sala de aula a gente tem um tempo mais favorável para assim explanar a palavra de Deus. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. Versículo 2: e também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Uma profecia.
Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, a localidade, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi a rei sobre Israel. Aí agora, primeiramente Davi tinha sido ungido pelo o profeta, juiz, profeta e sacerdote Samuel. Ele foi porque foi direção de Deus para ungir Davi. Agora o povo passa a reconhecer Davi como rei de Israel. Nós vamos trabalhar em cima desse sentido aí. Então aí, olha, perante o Senhor e ungiram Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Israel. Nós temos aqui um objetivo e um ponto central para essa lição é que a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi e por isso ele foi bem sucedido. É o ponto central, é como ponto central também para a nossa vida. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Quero dar uma pausa aqui para uma anotação. Fazer uma correção aqui e dar uma atenção para esse bebê que ele está querendo quebrar aqui uma garrafa, mas... Bebê, papai brigou, não quer. Então, observe bem. O objetivo central é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Tanto o ponto central como o objetivo geral. E os objetivos específicos, nós vamos entender que apresentar a constituição de Davi como rei. E falando de constituição, muitas às vezes não entendem o que é Constituição. E Constituição é o conjunto de elementos que constituem algo, né? Ou uma forma, é como um Senado, é como uma Constituinte, né? Que ali eles fazem uma votação, né? É como uma diretoria quando se reúne para tratar de determinado assunto. Só que aqui a constituição de Davi como rei, quer dizer, o povo se ajuntou e teve consciência em um só pensamento e constituíram a Davi rei. Então aqui apresentar a constituição de Davi como rei. Tudo bem? Evidenciar o quê? A consolidação do reinado de Davi. Quando fala de consolidação, se fala de algo no sentido aqui duro. Né? Consolidação do reinado de Davi. Algo no sentido duro e fortalecimento. Escolhi até um horário meio difícil, porque a mãe saiu e o bebê não quer assistir desenho, então ele está se tentando. Eu não tenho como até pausar o vídeo, mas daqui a pouco ele fica sossegado. Vai deitar assistindo desenho, vai estar passando seu desenho. Então precisamos ainda atestar a grandeza política do reinado de Davi. Quando fala atestar, é como diz a aprovação. Né? É como alguém quando está candidato a um trabalho, aí
frente a ficha é avaliada, então ela é atestada, quer dizer, vai ser verificado que ele é apto. Então nós vamos entender nessa lição uma coisa importante. Nós vamos entender. Vamos entender que tudo o que fizermos só pode ter um bom desfecho se a mão de Deus for conosco. Isso em tudo, é no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, naquilo que nós colocamos a mão ou a planta do nosso pé. Deus estando conosco, Ele faz prosperar. Então, nós vamos entender o que, né? A pujança do reinado de Davi não foi porque ele era uma pessoa competente para a guerra. Então, o que Davi fez, aqui temos essa palavra pujança, né? É uma palavra aqui que ela tem um significado. Ela tem o significado de poderio, de poder. Pujança do reinado de Davi é o poderio de Davi. Não foi porque ele era uma pessoa competente para a guerra, ou simplesmente a causa de uma razão circunstância. Não é por acaso, não foi por acaso. Mas porque Deus era com ele em tudo o que fazia. Esta é a razão de Davi. Então, ter essa percepção espiritual é essencial para que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa e abençoada. Então, nós vamos entender o seguinte, aqui, nessa introdução da lição, tem uma palavra aqui que eu me preocupei diante dos alunos, né, para dar o sentido dessa palavra, porque às vezes o comentarista aqui ele pôs essas palavras e quando nós vamos ver, ninguém às vezes entende o sentido dela, e eu me preocupo com isso. O pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. Então, aqui a palavra pujante. Esse pujante significa também poderio, né? E nós vamos ver mais na frente, né, essa palavra aleatório, que significa também poderoso, soberano a um reino, que depende da circunstância. Então o comentarista usou duas palavras, e quem é estudante de português vai ver aí o sentido, o sinônimo, o adjetivo, né, dessas palavras. Aí diz a palavra ainda que é dito que suas vitórias de Davi e o fortalecimento se originalizavam em Deus, a qual está escrita aí no capítulo 2 de 2 Samuel, do versículo 8 ao 5. Entendemos que estudemos em poucas lições o capítulo 1 de Samuel, nós estudemos para simplificar em um resumo de poucas lições. E agora nós entramos no livro de 2 Samuel. E quando nós agora entramos no livro de 2 Samuel, nós vamos ver que o trabalhar de Deus no reinado de Davi. Esse trabalhar de Deus no reinado de Davi, nós entendemos que foi importante também para a vida de Davi. Que nós falemos sobre o exílio de Davi, né?
E foi a última lição, quando ele se exilou na caverna de Adulão. E agora entramos no segundo livro de Davi. Eu quero recapitular pelo menos um detalhe, que nós, quando iniciamos esse quarto trimestre falando, né, o governo divino em mãos humanas, que nós iniciemos falando de 3 personagens. Comecemos falando do sacerdote Eli, depois de Samuel, e comecemos a falar também quando por pedido um rei, que foi o rei Saul, e agora o rei Davi, que aí já foi segundo o coração de Deus. Então entendemos o seguinte, que Deus usou 2 profetas aí, o profeta Gade, não é nem profeta, a Bíblia diz que é um vidente, Gade, e um profeta, a qual é Natã. E nós vemos ele já se destacando aqui, que ele ali trabalhava ali dentro das cortes, como homem de Deus, profeta de Deus, e a maioria dos profetas sempre tiveram participação dentro dos palácios, dentro das cortes reais. Então, entendendo que os 33 anos que ele reinou em Jerusalém, Davi, e os outros 7 anos e 6 meses, ele reinou em Hebrom, né? E revelam o seu protipo do Messias. Aqui, protipo, também é uma palavra. E o significado de protipo, né? O significado é copiando, imitando, ou o modelo, ou o padrão. Protipo é um padrão, ou pode ser o modelo, também, como pode ser aqui, está imitando, como Paulo falou, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quer dizer, um modelo, um padrão. E aqui Davi, ele aqui como protipo, as características dele, de Davi, foi as mesmas do Messias. Messias conhecido como o ungido. Messias, a qual o nome veio a ser Jesus Cristo, o enviado, Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, o único que perdoa pecado. Só Ele perdoa. Buda não perdoa, Hare Krishna não perdoa. Nenhum desses deuses de outros religião não perdoa pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio para morrer, derramar seu sangue e nos purificar de todo pecado. Então aqui Davi é um protipo do Messias que viria. Nós vamos ver que na jornada de Davi, a maneira dele se comportar, dele se introduzir, vemos qualidades específicas também de um protipo do Messias. Então, temos aqui uma profecia de Miqueias, falando sobre aí Davi. Quando olhamos para a profecia de Miqueias no capítulo 5, do capítulo 5 para o versículo 2, nós vamos entender aqui, capítulo 5, versículo 2 da palavra de Deus, diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti se sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia sobre Davi e também a vinda do Messias, porque quando fala aqui que entre, de Belém,
né? Efrata, posto pequena entre milhares. Davi era o menor da casa de seu pai Jessé. Ele era o menor, né? Mas que dele sairia. E foi de Davi que veio a descendência e o nascimento de Jesus Cristo. Então, mencionado também pelos escribas nos dias de Herodes, esse texto aí, pela profecia também, a qual em Gênesis, né, capítulo 49, em relação a Jesus Cristo. Nessa lição, nós vamos trabalhar em cima de 3 tópicos. Quando eu falo tópicos, porque tem aqui como base em algarismo romano. Davi é constituído rei. Segundo tópico, a consolidação do reinado de Davi. Terceiro tópico, a grandeza política do reinado de Davi. Então nós vamos trabalhar em cima desses 3 tópicos. E eu creio que essa é uma das lições que aqui vai englobar, nesse segundo livro de Samuel, vai englobar pelo menos aí uns 10 capítulos da vida de Davi. Então, para iniciar, Davi é constituído rei, né? Nós vamos ver aqui um detalhe importante. 3 motivos para a escolha de Davi. Vamos primeiro avaliar aqui o sentido. Saul era rei. Quem deveria assumir o reinado de Saul tinha que ser Jonatas. Mas quando Saul foi morto, Jonatas também foi morto. Aí Davi sobrou 2 filhos, Isbosete e também Mefibosete. Mefibosete não podia ser rei, porque ele, quando houve perseguição da casa de Saul, a sua criada o deixou cair e ele acabou ficando aleijado dos pés, das pernas e pés. E cresceu o menino aleijado. Então não podia, na lei, não podia alguém defeituoso ser rei. Aí nós vemos Isbosete. Depois nós vamos comentar mais lá na frente. Então, Davi foi aclamado toda a tribo de Israel Norte. Por quê? O Israel no todo são as 12 tribos vindo de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Aí se formaram 12 tribos. De 12 tribos, 10 pertenceu ao reino norte e 2 ao reino sul, a qual foi Judá, né? Então aqui, Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, né? As que pertenciam ao norte. É ungido por 3 razões. Ele foi ungido por 3 razões. Agora, imagine bem, Samuel, o profeta, sacerdote, juiz, ele tinha ungido da parte de Deus Davi. Ele poderia, não, já que eu fui ungido, então eu vou já entrar em ação, eu quero ser rei. Mas ele não agiu assim, dessa forma. Ele não se antecipou. E quando vemos ele escrever um salmo, esperei com paciência no Senhor. Aí nós vemos que para ele ser empossado rei, teve que ter paciência. Se é um de nós, nós já queremos agora. Se nós receber uma herança, nós já queremos tomar posse agora. E Davi não foi assim. Ele não quis já tomar posse de rei. Então, primeiramente, ele foi aclamado por essas tribos do norte. E, primeiramente, né, essa aclamação de rei, nós vemos aqui, primeiramente, ele preenchia todas as condições de realeza, o que provavelmente incluía as possibilidades de uma liderança estrangeira.
Ele estava, todos viam, como todos vê alguém que tem chamada, alguém que tem vocação, alguém que tem condições, é apto, foi separado para aquilo. Então, não tem como o povo ver. E agora, para ser rei, nós vemos o seguinte: tinha lá, desde a lei de Moisés, nós vemos que lá no livro aqui de Deuteronômio, capítulo 17, nós vemos o seguinte, o que estava escrito no livro aqui da lei, e que também o povo tinha isso por base, né? Capítulo de número 17, versículo 15, diz assim o texto da palavra de Deus: porque certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não porás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Teria que ser como de uma genealogia. Teria que ser de irmãos, entre irmãos, como povo hebreu e como todo povo de Israel. Teria que ser daí. Cuidado, bebê, você vai cair. Deixa um pouquinho, papai está estudando. Tá? Tá bom? Vai lá ver seu desenho, vai. Vai, bebezinho. Então, agora, pois era irmão de nação. Davi era irmão de nação. E nós entendemos também o que? O segundo motivo para escolher rei, Davi foi devido à sua liderança militar. A liderança militar de Davi, nós vemos... Cuidado, bebê, você vai cair. A maneira dele proceder em campos de guerra, em campos de batalha, todos também passam a observar a maneira da pessoa sobressair. E não só sobressair. Quando planejava e dava certo ali aquele campo de batalha, as pessoas que iam para pelejar, que era colocado, era a coisa certa. Então pegava 10, por exemplo, pessoas de Israel, 10 homens escolhidos, e 10 homens que iam pelejar contra. E via nesses aí, que quando Davi colocava, era certeza de vitória esses homens. E quando saía a pelejar esses homens um contra o outro, quem vencia? Israel. Israel vencia. Então, olhe bem. Terceiro motivo, a qual Davi foi aclamado rei, o terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus. Quem tem promessa de Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem tem promessa de Deus, é só ficar tranquilo e aguardando. E se Deus falou, ele vai cumprir. E Davi tinha a promessa de Deus, né? E que o seu trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel como todo o povo de Judá, a qual, quando nós vemos aqui no capítulo de número 3 do segundo livro de Samuel, nós vemos o seguinte: nesse capítulo 3, do versículo 10, diz assim, capítulo 3, versículo 10, diz: transferindo o reino da casa de Saul,
e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então já vemos aqui uma transferência, a qual igual foi aí de Dilma para Temer, a qual aclamaram aí e teve o impeachment. Então, aqui Davi, agora, mas por que isso aconteceu? Porque isso aconteceu após a morte de Saul e a morte de Jonatas. E precisava ter agora uma sequência. Então, para ungir rei, precisava ser entre seus irmãos. Então, Davi estava com toda a qualificação que o povo via, porque Deus havia capacitado a ele. Então, observe bem, Davi como pastor e chefe. E tem dois. Davi como pastor e chefe. A figura de pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Davi ele iniciou como pastor de ovelha das ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos estavam nas fileiras do exército de Saul. Mas Davi, pastor de ovelha. E descreve aqui que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. E na qualidade de chefe, que no hebraico a palavra significa Najid, então nós vemos que ele seria um capitão, ou um príncipe, ou um líder. E como pastor no hebraico, a palavra é roesh, que ele cuidaria, apacentaria. Ele se revela como um amigo especial do povo, a qual dá o nome aqui no hebraico de Piel, que significa essa palavra amigo do povo. Né? E nós entendemos aqui, quando ele escreveu o Salmo de número 23, Salmo de número 77, versículo 20, nós podemos até ler o 77, versículo 20, que diz assim, ó, a palavra de Deus, 77, 20, diz assim: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. E quem está na direção de um povo é como alguém, é considerado também como um pastor. O pastor, ele cuida das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz, passa a conhecer a voz do seu pastor. E nós também, como ovelha, precisamos saber ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, quando ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, para um homem como Davi ser considerado um pastor, é que ele ia dar a vida também pelo povo de Israel. A sua vida não ia pertencer mais a ele, mas sim ao povo de Israel. Observe bem, é sério isso. Tem muita gente querendo estar à frente de trabalho aí, mas não quer estar diante de dificuldades e situações difíceis. Quando vê, é como alguém que, o pastor, quando vê que o lobo se aproxima, ele, foge e deixa as ovelhas em aperto. Tem muitos desses aí, eles gostam de estar na frente. Mas na hora de dar a vida pelo povo, não é assim não. Tem muitos querendo governar, querendo ser dirigente, querendo ser presidente de campo e tudo, querendo ser o bambambam, querendo ser o profeta, mas na hora não dá a vida pelas ovelhas. E Davi era um homem desse tipo. Então observe bem, que estava claro que Davi ter um reinado consolidado, né? Bastava apenas ser um líder. Consolidado é que tinha sólido, firmeza. Solidariedade, eu sou consolidado, é como um concreto de primeira qualidade. Nem broca muitas das vezes que fura.
Mas Davi era um homem. E outra coisa, Davi, um pastor, olha bem, amoroso, e não despota como um tirano. Que tem pessoas aí que, quando está à frente de um trabalho, quer reger o povo com vara de ferro. É como que se o povo fosse propriedade dele. E não é assim, eu vou usar uma expressão, que a banda toca. Para esses que querem agir dessa forma. E Davi não foi um homem desse tipo. E como disse Pedro, né, que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio. Pedro, apóstolo Pedro, citou na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, né, que não pode o pastor ter o domínio sobre as ovelhas. Por isso que Jesus foi claro em falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus disse Paulo que nos chamou para a liberdade. Não está preso por homens gananciosos, homens sem misericórdia, homens que querem ter domínio naquilo que não é seu. Então Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém. Antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão, a qual ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Aí ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, no capítulo 2, versículo 24, diz o texto, capítulo de número 1, versículo 24, diz assim: Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, quer dizer, alegria, porque pela fé estáis em pé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, irmão Delfonso? A palavra de Deus. Aí Paulo vem dizendo para ninguém se prender por um jugo desigual. Paulo com toda a sabedoria. Então nós vamos entender aqui, nesse terceiro item, né? E antes eu quero dizer o seguinte: está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Já estava profetizado isso para a vida de Davi. Entrando em uma aliança com o povo. Agora, entrando Davi com aliança com o povo. Ninguém consegue fazer nada, fazer alguma coisa sozinho. Ninguém. Por isso há muitas igrejas aí que só está ele, a mulher e os filhos, enquanto podem obedecer. Porque quando crescer, os filhos abrem mão. Eu conheci pastores assim, que iniciaram o trabalho, depois quando fizeram a pedra fundamental da igreja, mas não tinha igreja. Alguns que vinham cooperar, mas não era membro da igreja. E muitos levam e a igreja fica ali sofrendo nas mãos desses homens, que querem muitas das vezes fazer sozinho. O culto é ele que dirige, ele prega, ele canta, ele faz tudo sozinho. E quem é um bom chefe sabe administrar o culto, que nós vamos falar também sobre Davi na área religiosa de Davi. Quem sabe, ele não precisa. Quando um dirigente está em uma igreja, ele só precisa fazer, se ele fizer só a oração inicial e a oração final, se a igreja começar a prosperar, queira ou não, a honra é para o dirigente ali local. O seu pastor,
setorial ou central, ele vai ver que foi bom ter colocado aquele dirigente em determinado local. Mas quando ele quer fazer sozinho, aí é o desmantelo. Então, veja bem, tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi poderia governar sem o povo. Ele tinha as qualidades, poderia. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reinado bem fortalecido. Precisava fazer aliança. Tem pastor aí que, se falar que o seu membro, o seu obreiro vai ir para determinado local cooperar, pronto, para ele já fechou a cara. Aquele já vai ficar sem oportunidade um dia, 2, 3, vai ficar um período como de castigo. E não é assim. Então Davi, observe que a aliança que ele firma com características pastorais e não monarquíacas como rei, por isso foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Eu marquei aqui uns detalhes, né? As contribuições do reinado de Davi. Não está na lição. Tem algumas coisas que está, mas outras não. O que contribuiu esse reinado de Davi? Primeiro, coisa que Davi fez nesse reinado, ele colocou Israel no eixo. Por que no eixo? É igual uma roda de carro antigo, que a roda sempre estava saindo fora. E sempre precisava colocar a roda de novo no lugar. Só que aí, o povo de Israel, antes, quando na época dos juízes, eles faziam muita coisa errada. Pecava contra as ordenanças e mandamento de Deus. Aí Deus os deixava que outras nações dominasse e escravizasse. E quando o povo gemia, clamava, Deus levantava um juiz. Esse juiz ajuntava o povo de novo, ia, combatia e se libertava dessas nações a qual os escravizava. Mas, até chegar ao ponto do sacerdote Eli, Israel vivia uma decadência espiritual. O povo não tinha nem visão mais de Deus. O povo estava naufragando cada vez mais. Aí Deus levantou Eli. E Eli deu muita atenção para os seus filhos, que quando começaram a seguir o sacerdócio, fizeram coisas também desagradáveis diante de Deus e contra as normas religiosas. Decepção para a nação. Quando Deus levanta Samuel, menino ainda, Deus foi aperfeiçoando Samuel. E quando ele morreu, e seus filhos, sua nora, aí Samuel assume o sacerdócio. Mesmo assim também, os filhos de Samuel não seguiram ali a seu pai. O povo muitas das vezes queria fazer o que queria, o que dava no seu coração. E o povo se queixava. Aí a palavra de Deus em Lamentações diz: de que se queixa o homem vivente? E a palavra vem: se queixa cada um dos seus próprios pecados. Então, a situação do povo de Israel, as 10 tribos do norte e as 2 tribos de Judá, não estavam bem diante de Deus. Aí agora entra Davi na cena. Aí Davi coloca Israel no eixo, né? Então, trouxe um avivamento nacional e territorial. Por que trouxe um avivamento? Porque logo Davi, ele tinha em pauta algo importante na sua vida. Ele, com todas as falhas que ele poderia ter, mas ele tinha prazer nas coisas
de Deus. Jerusalém estava em fracasso, então ele foi e pelejou e resgatou Jerusalém. Como nós lemos aqui, que ele reinou em Jerusalém, após ele ter resgatado das mãos dos inimigos, né? Aí ele procurou agora trazer a arca do concerto que tinha sido perdida na época de Eli. Os filisteus haviam tomado. E ele agora traz a arca do concerto de novo, quer dizer, a arca era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então ele trouxe esse avivamento nacional e territorial. Por que nacional? Porque foi em todo o Israel de Deus. E depois territorial abrangeu as 10 tribos do norte e as 2 tribos de Judá. Então, as características de Davi nesta obra, né, o que contribuiu para o seu reinado, nós vemos o seguinte: essas características são 3 características que a lição também fala. O aspecto militar, o aspecto, né, alterativo e religioso. Então nós vemos aqui, lembrando que no aspecto militar, Deus capacitou ele para derrotar a Golias. Ele não era um homem de guerra. Davi ainda não era um homem de guerra, era um jovem. Não tinha nada de um guerreiro, mas Deus capacitou, né? Deus capacitou a esse Golias, que era um tipo de campeão. Todo homem que ia lutar com Golias era derrotado. Se ia 2, 3, era derrotado. Não era fácil não, viu? E fora isso, a humilhação que passava o povo de Israel. Então, observe que o povo vivia numa chacota grande diante de outros povos. Então precisava Deus levantar alguém, capacitar alguém, assim como foi Davi. Davi também, quando matou os filisteus, Davi também, com todo, né, aqui nós vemos o seguinte, né, que Golias com todo o porte físico, Saul alto, belo e de boa presença, mas não valeu em nada porque não havia a presença de Deus na vida deles. Já Davi, um homem pequeno, né, mas tinha a presença de Deus. Deus estava com Davi, diz a palavra de Deus. Então, aspecto militar, Deus aperfeiçoa Davi primeiro, vencendo Golias, e depois matou, né? Aqui diz o texto, às vezes, a palavra feriu, ou sujeitou, ou matou, ou tomou, ou desbaratamento dos filisteus, a qual foi 200 homens mortos, né? Então, Davi, fazendo aqui uma biografia de Davi, nós vemos que ele passou a ser o pajé de armas, escudeiro, tangedor, ali dentro dos palácios do rei, de Saul. Depois que ele passou, né, Saul enviara ele para no meio dos exércitos de Saul, né, e Deus era com Davi, e ele se conduzia com prudência, a qual está escrita aí no capítulo 18, versículo 5 de Samuel, capítulo de número 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 5. Diz assim: E saía Davi aonde quer que Saul o enviara, e conduzia-o com prudência, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Então, Davi se destacava de uma maneira que todos viam algo nele. Então, quando Saul enviava, ele agia com prudência.
Eu fico vendo que às vezes alguns trabalhos, quando pessoas é colocada, vai com um orgulho tão grande, meu Deus do céu. Parece que só tem ele. Mas Davi, ele ia com prudência. E quando vencia determinadas batalhas de guerra, aí quando ele chegava, as mulheres cantavam assim. As mulheres cantavam aí no capítulo 7. E as mulheres, tangendo, se respondiam umas a outra e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E isso foi criando um ódio, uma raiva de Saul para com Davi, né? E Davi, as obras, quando ele fazia, eram maiores do que a do rei Saul. Então, só que outro detalhe, Davi ele tinha promessas de Deus. E quando fala que Davi tinha promessas, foi a leitura aqui que nós lemos do capítulo 5, da 2 Samuel, versículo 2. E também sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel. Esse saía e entrava com Israel é quando ele saía também com prudência, com cautela, com toda vigilância. E aí diz o texto aqui que eras que saía e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo. Olha bem. E tu serás chefe sobre o povo. Então, Davi tinha promessa. E as promessas de Deus não falham. Creia nas promessas. Creia. Creia que Deus ainda pode fazer grandes obras na tua vida, naquilo que Deus usa um servo seu para falar contigo. Então, olhe bem, Davi ele resgatou Sião dos filisteus. Aqui no capítulo 5, versículo de número 27, diz assim: E ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e que, ouvindo Davi, desceram à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor. Aí está a maneira de ser bem-sucedido. Enquanto os filisteus, quando souberam que ele tinha sido ungido rei, aí procuraram então ir à fortaleza de Davi, onde estava Davi com todos os seus homens, seu exército. E aí Davi, ele fala assim, ele poderia falar: vem, estou preparado. Não. Vem, eu estou com meu exército. Não. Ele foi e consultou o Senhor, dizendo: Senhor, subirei contra os filisteus? Entregar-me-eis nas minhas mãos? E disse o Senhor: Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E quem falou? Logicamente, o profeta. Pela boca do profeta, Deus o usou e dizer: sobe, persegue, porque entregarei na tua mão. A palavra de Deus é forte. Lembre-se, Deus é contigo, por onde quer que entrares. Então, olhe bem, Davi foi colocado rei sobre Israel, ou sobre Judá. Capítulo 2 de 2 Samuel, do versículo 1 ao 7, diz assim: E sucedeu depois disso, Davi consultou o Senhor. Olhe bem, Davi não fazia nada sem consultar a Deus. Davi não fazia nada pelos seus méritos, pelas suas capacidades. Ele tinha Deus primeiramente em primeiro lugar. Antes de tomar qualquer decisão, vou consultar a Deus. Tem pessoa aí que sai a torto e direito, fazendo quem bem quer. Mas primeiramente,
se fala com Deus. Aí diz assim o texto: consultou o Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhes o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Deus ainda orienta o local. É que nem quando ele orientou a Abraão: sai do meio da tua parentela. Quando Deus chamou Abraão, primeira coisa, sai do meio da tua parentela, que indicarei o local onde deves possuir. E é grande, o mistério é grande na vida aqui desses homens de Deus. Quando nós vemos aqui o capítulo 12 de Gênesis, que Deus falando assim, nós vemos que Deus, ele cumpriu a palavra dele. Disse assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, por fé, creu, confiou e tomou posse. E quando nós crê e toma posse, pode ter certeza, a vitória é certa. Então, olhe bem, Davi, recapitulando, Davi tinha promessas, Davi resgatou a Sião da mão dos filisteus e foi também ali rei sobre Judá, resgatou. Mas tudo por direção de Deus. Primeiro ele pediu confirmação, Deus confirmou, vai, e vai para Hebrom. Aí nós vemos o seguinte, aqui, nessa etapa aqui, Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, a qual eu já disse, que considerava algo particularmente seu, fora a conquista sobre a sua liderança, a conquista de Jerusalém. Nesse caso era visto como um espólio próprio. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los, né? Aí, sendo um líder preparado, conhecedor das táticas de seus opositores, busca a orientação divina para a batalha. Sempre buscou a orientação divina. Então, nós vemos que Davi consegue derrotar os inimigos e controlar suas fronteiras. Aí Davi foi controlando, foi tomando posse, e onde eram as fronteiras de uma cidade para outra, ele colocava homens preparados também, para ali ter o domínio. E no segundo tópico diz assim, as reformas religiosas, que ele trouxe aí essas qualificações, né? Essas características de Davi, que uma delas foi aí na área religiosa. Então a forma, nesse segundo tópico do item 2, diz as reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi busca a arca para Jerusalém. E o sentido que envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, a qual já abordei aqui na lição. E dentre outras coisas, Davi valoriza tudo o que estava relacionado com as ordenanças divinas, né? E ele respeitava o sacerdócio, respeitava a arca e procurava preservar toda a herança espiritual, inclusive elevá-la. Davi, as pessoas muitas das vezes gostam de ver os erros de Davi, os pecados de Davi, né? Mas aqui diz o seguinte, dentre outras coisas, o que Davi valorizava. E eu faço a pergunta, o que você valoriza na casa de Deus? Seu coração vai responder, o que é que você valoriza? Davi, ele sabia o que valorizava. Então, aqui diz, a consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e de sua liderança com todo o povo. Então, podemos ver o seguinte, é bom levar em consideração que Davi não
tensionava apenas fazer Jerusalém uma capital religiosa. Ele não pensava. Mas aí, Jerusalém, capital religiosa, para manter o povo leal a si. Aí Davi, ele procura manter o povo leal para si. Nada melhor do que ter alguém ao nosso lado e leal. Que às vezes nós deparamos na nossa jornada espiritual com pessoas desleais, pessoas de má índole, pessoas mau caráter, pessoas que não sabem, valorizar aqueles que estão na sua frente, na sua liderança, e passa até procurar perseguir os ungidos de Deus. Nós vimos que, um detalhe aí, que o término do primeiro livro aí de Samuel termina aí, com a morte de Saul e de Jonas. E quem ali presenciou e viu a morte foi um amalequita. E ele, para querer sobressair, para querer ter vantagem, porque todos viam e sabiam que Saul perseguia a Davi. Então, observe, quando esse amalequita trouxe a mensagem a Davi e falou que eu havia matado a Saul, aí Davi mandou chamar os seus moços, seus soldados, mandaram matar o amalequita. Agora observe, Saul perdeu o seu reinado, que descumpriu as ordenanças de Deus. Deus havia mandado a eliminar, desde a ponta do cabelo à ponta dos pés, a todos os amalequitas, e ele não assim fez. E acabou ainda pegando os despojos e tudo, e agora nós vemos um amalequita entrando em cena. Mas para Davi, que teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul, não fez, porque Davi tinha consigo: não toqueis nos meus ungidos. Parece-me que no capítulo aqui 5, que Davi, ele o capítulo 5, que Davi se expressa que não se deve tocar nos ungidos de Deus. Se estiver agindo mal, é Deus que vai se encarregar. Mas nós não temos o direito de tocar em nenhum dos ungidos de Deus. Então observe bem, que Davi era um homem que amava as coisas de Deus, tanto nas áreas cerimoniais, religiosas, ele se entregava para adorar ao Senhor. E por vezes, algumas causava escândalo, como foi para Miquel. Miquel, quando viu ele descer do cavalo, tirar sua capa, a coroa, e começar a glorificar, exaltar o nome do Senhor, ele viu que aquilo não era uma atitude de um rei fazer aquele tipo de coisa. Mas quando a pessoa quer e de coração adorar a Deus, não precisa estar de paletó e gravata. Como que parece que isso aqui é onde está a unção do homem, e não é. E para adorar a Deus, não precisa estar também de paletó e gravata, cabelo comprido. Não que eu estou aqui apoiando corte de cabelo, ou saia comprida. Não, varrendo o chão, não. Não estou aqui descaracterizando isso. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos adorar a Deus de coração, de dentro para fora. Nós não precisamos de ninguém para falar de glória. Vamos dar glória, tantas glórias. Não adianta o povo ser elevado sem estar no seu coração esse propósito. O propósito tem que sair de dentro do homem. Deus não vai receber
Vai estar fazendo, mas Deus não vai receber, porque Deus recebe aquilo que é de sinceridade do seu coração, como ele disse pela boca do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olhe bem. Terceiro item. A suprema aliança davídica. Quem profetizou sobre a aliança davídica foi Natã, profeta. Assim como Deus falava que abençoaria a família de Abraão e a qual seria diferente com a de Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver 3 coisas importantes que iriam caracterizar a aliança davídica. A firmeza da sua família na terra, que a família de Davi se estendeu até a vinda do Messias, e o Messias veio da descendência de Davi. Agora, seus sucessores teriam a presença de Deus. Também isso é fato. E uma dinastia eterna, a qual aqui foi falado aqui na segunda livro de Samuel, do capítulo de número 7, 11 e 16, diz assim: E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa, quando os teus dias forem completos, e vireis a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente que sair das tuas entranhas. E estabelecerei o seu reino, e este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono de seu reino para sempre, a qual veio Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé, veio da tribo de Davi, da descendência de Davi, e o seu trono tem sido elevado, tem sido confirmado, e será para sempre esse reinado. Então Deus cumpre com a sua palavra. Então nós entendemos que a consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e a sua aliança com todo o povo. Então nós vemos o seguinte: na área da literatura, quando fala de literatura, fala de algo escrito, fala de algo que fica em memória. Nós vemos que Deus confirmou esse reinado de Davi, o trono do seu reinado para sempre, que quando chegamos na época que a igreja foi erguida, a igreja foi inaugurada, ali os irmãos já falavam do tabernáculo de Davi, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 18. Tabernáculo de Davi. Outra passagem diz o trono de Davi. Outros dizem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e fecha. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E também a raiz, geração de Davi, capítulo 5, versículo de número 5. Então nós vemos que essa geração de Davi se estendeu. E até hoje nós falamos, e até colocamos nome aí, o tabernáculo de Davi, a raiz de Davi, a geração de Davi. Somos nós hoje, essa geração que se estendeu, esse trono que tem se estendido para assim cumprir a palavra de Deus. Então essa dinastia de Davi, ela cresceu. Então Davi, para falar na área de literatura, ele também escreveu salmos, né? Salmos de ações de graça, né? Nós vemos aí que ele escreveu
dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele tem aí no livro das Crônicas, escrito no capítulo de número 16, em diante, e eu vou ler o 7. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Aí é aqui que está, onde Davi menciona no versículo 22 das Crônicas, do livro de Crônicas, primeira Crônicas, diz o seguinte, capítulo 16, versículo 22, diz assim: observe bem, não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não fazeis mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai o dia em dia a sua salvação. Anunciai em dia a sua salvação. Deus é, por intermédio de Jesus Cristo, Ele é a esperança da nossa salvação. Então, Davi nunca procurou tocar nos ungidos de Deus. Mas hoje nós vemos alguns determinados personagens que usam de fazer dessa forma. Então Davi, ele foi amado por Jonatas, filho de Saul, e também pelo povo. Em 1 Crônicas, capítulo 18, do versículo 1, nós vemos que isso é bem claro aqui no capítulo 18, do versículo 1, diz: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma, quer dizer, do seu coração. E quem ama de coração não quer jamais prejudicar, não quer jamais ofender, não quer jamais criticar. Olhe bem, quer somente estar ao lado e pronto para ajudar. Aprenda. Davi foi esse. Aí nós vemos também o seguinte: Davi foi ungido a rei em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3. E foi lá em Belém. Por isso que em Belém, né, Jesus veio de Belém, né, da raiz de Davi. Davi, em hebraico, significa o amado, né? Na área religiosa, recapitulando, que ele trouxe a Arca do Concerto, que é símbolo da presença de Deus, conquistou Jerusalém. Por que conquistou Jerusalém? Porque Jerusalém era também a área do povo se reunir, era uma área política e religiosa. Então procurou beneficiar também o quê? Ele procurou beneficiar, né, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então, foi um dos segundos reis mais ilustre dos reis de Israel. O nome dele ficou em memória. Não foi como os determinados outros reis, que tivemos reis bons e reis ruins, maus. Mas o nome de Davi, o segundo rei, que é a de Deus para reinar, ficou marcado até hoje. Foi o oitavo dos filhos de Jessé, Davi, e foi o oitavo filho, né? E neto de Ruth, a qual tinha casado com Boaz. Que está lá registrado em capítulo 4, do versículo 21 e 22. Então, ele tomou a cidade. Foi rei de Hebrom, orientado por Deus, no capítulo 2 de 2 Samuel, do versículo 3, depois ao 5, o 9 ao 10. Então, ele reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses. Nós vemos aqui que Abner e seus homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Né? Diz o texto aqui: e seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os seus homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Jeruía, Joabe, Abissai e Azael.
e Azael era ligeiro dos pés como uma das cabras manteses que há no campo. Então, ele aí teve vitória aí, porque ainda esses homens pelejavam por Saul. Aí agora os servos de Davi derrotaram. Então, Davi também ele fez um censo aí nessa área política de Israel. E um censo significa, né, um estudo, uma estatística, receamento demográfico da região, né, referente também a uma população ou algo. Então, assim que ele foi dominando determinadas fronteiras que era dominada pelos soldados do exército Saul, então ele foi mapeando. Davi foi um homem também, uma área, como um administrador bem sucedido. Ele foi administrando as regiões, né? E também, um outro detalhe, Davi não era um homem isolado. Não. Davi se colocava à frente também com o povo para guerrilhar. E ele fez uma aliança, uma ligação com outros povos e reis ao seu redor, inclusive ao rei, né, Irão, a qual esse rei Irão, que passou a ser ali servo também de Davi. E Irão, ele fez o seguinte, diz o texto no capítulo 5 do 2 Samuel, diz o seguinte, versículo 11, Irão, rei de Tiro, enviou mensageiro a Davi, madeira de cedro, e carpinteiro, pedreiro, e edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, Davi, ele nunca também se colocava que ele que podia, que ele que fazia, que era ele que era o homem capaz. Não. Tem trabalhos hoje na igreja aí, uma pessoa faz um trabalho, ele já fica se gloriando. Foi por mim. Davi nunca procurou honra própria para si, mas ele sempre procurava honra primeiramente a Deus. Nós precisamos aprender muito com Davi. Então, observe bem. Aqui, no tópico 3 da lição, a grandeza política do reinado de Davi. As realizações militares. Então, eu já falei algumas, e as escrituras há registro das diversas ações militares de Davi. Davi, desde quando matou Golias até assumir o reinado com seus 30 anos, esse período, vamos dizer aí, de 7 anos, isso eu calculando, que ele se tornou um grande homem militar com estratégica para guerrear, porque foi Deus que o preparou. Então, nós podemos ver aqui no capítulo 8 de 2 Samuel, né, do versículo 1 ao 14, né, sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou a Davi, tomou a Metgama das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os meteu com um cordel, fazendo-os deitar por terra, e o mediu com 2 côvados, ou com 2 cordéis, para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presente. Feriu também Davi a Edadezer, filho de Recobe, rei de Zoba, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. Também Davi, 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Então nós vemos que Davi pôs guarnições em Síria, de Damasco,
e os sírios ficaram por servos de Davi. Então, essa área militar de Davi, nós podemos ver aqui, né, que ela foi se estendendo, foi ganhando terreno. E a maneira que Davi ia procedendo nas pelejas, aí ia crescendo o seu nome e também o seu reinado. Então nós vemos aqui, já usei aqui, que quando a palavra de Deus diz, feriu, sujeitou, matou, tomou ou os desbaratinou, é tudo uma forma de como alistar os povos vencidos, né, a qual incluiu não só filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. O coração de Deus, não o próprio coração do homem. Entendendo que, nesse tópico 3, as realizações militares, os administradores de Davi e as mudanças no culto público demonstraram a grandeza política do reinado davídico. Entendeu? Então nós vemos o quê? Que quais os sacerdotes que serviram ao reinado de Davi? Quem foi esse? Os sacerdotes que estarão servindo são Zadok e Aimeleque, a qual está registrada aí no capítulo 2, do versículo... Não, 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17. Um cronista e também um escrivão. Então, as mudanças na área administrativa. Então, para destacar que no campo militar, político e administrativo e religioso, registrado aqui no capítulo de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15 ao 18, e do 20 ao 23 e 26, observamos que Davi fez importante mudança, grande mudança. Então, nós vemos que esse corpo administrativo não era autônomo. Todos agiam com a permissão do rei e por ele eram supervisionados. Quer dizer, ele era rei? Era. Ele administrou, pôs cada um no seu devido local? Pôs. Mas ele ali também acompanhava como estava sendo o trabalho ali. Tanto nas fronteiras, como ali nas cidades a qual ele passou a ser rei, a dominar, e o povo passou a respeitar e reconhecer que ele era rei de Israel. Ele supervisionava. Não é como muitos que aparecem na igreja só em festa. Ele só está em festividades da igreja. Mas eu quero aprender com as lições de Davi, direcionado por Deus. Então vamos lá. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. Então, o sucesso de um obreiro depende de oração, pregação e ensino. Onde não tem pregação e nem ensino, é um fracasso a igreja. Daqui um pouco os membros querem mandar, os membros querem por lei, os membros querem mandar se vai ter ou não culto. Os membros passam, porque não tem direção. O povo perdeu, não sabe o que é o mandamento de Deus, não sabe o que é que Deus requer. Então o povo depois começa a fazer segundo o desejo dos seus corações. E aí ajunta a panelinha, ajunta, como se quer dizer, os da esquerda, e vai pelejar contra o dirigente. Então, olhe bem, o sucesso de um obreiro depende de oração, pregação e ensino, mas também saber administrar. Porque não adianta fazer a obra de Deus relaxadamente. A obra de Deus é com zelo. Então, o culto público que Davi agora passa a estabelecer, quando ele, por intermédio da aliança que fez com o Irão, né, nós vemos que depois ele prepara agora sacerdote para administrar a obra religiosa, cerimonial. Né? E Davi fez consideráveis mudanças no culto público.
Tá bom, eu vou já. Então Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok, Aimeleque e Cresci Abiatar já estivesse aposentado, né? Que era um sacerdote também, Abiatar. Então, o aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram com a família sacerdotal de Arã. Davi faz agora tais mudanças, porque tinha interesse no culto. Ele faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre o objetivo maior. O maior objetivo de Davi era a glória de Deus, né? E as realizações litúrgicas de Davi eram, e está escrito aí em 2 Crônica, 1 Crônica, capítulo 23, está escrito aí a maneira que ele procedeu, né? No capítulo 23, do 1 ao 30. Nós não vamos ler, mas eu vou ler pelo menos o primeiro aqui. Sendo, pois, Davi já velho, e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel e também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos. E daí para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Então, aí começa agora a maneira de administrar aí essa obra sacerdotal. Então, os que fazem de qualquer jeito, por vontade própria, tem muitos aí, sem precisão das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Não sou eu que estou falando, mas creio, e é o comentarista, e é a palavra de Deus que também diz dessa forma. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que querendo fazer o culto por conta própria, que não era para eles fazerem, e eles foram fulminados pelo fogo do Senhor, a qual fizeram apresentar fogo estranho no altar de Deus. Então, finalizando a lição, que tem um grande aprendizado aqui, essa lição. E vamos depois entrar em uma outra área, que aqui, essa segunda livro de Samuel abrangeu até o capítulo 10. Agora, do 10 em diante, vai abranger outros capítulos que vai narrar agora, que aqui falou tudo de bom sobre Davi. E agora, vamos entrar agora numa área, não perca, venha para a escola dominical. Olha, eu sinto um gozo tão grande quando se fala da escola, do que é relatado nas lições. Eu sinto um enorme prazer, tanto de aprender e também aquele que aprender também retribuir. Então nós vamos ver que tivemos Davi ungido rei, o exílio de Davi, a lição passada, agora o reinado de Davi, a qual nós abordamos, e depois agora vamos entrar em uma decadência do rei Davi, que vai falar o pecado do homem segundo o coração de Deus. Qual o pecado? Depois as consequências do pecado. Depois a rebelião de um dos seus filhos, a qual foi Absalão. Muito importante. E vamos falar também da velhice de Davi, como procedeu esse homem segundo o coração de Deus. Deus os abençoe. Não perca, venham para a escola dominical. Em São Paulo é aos domingos na manhã. Não perca a escola dominical. E aqui no setor, aqui em Ailandra, na Paraíba, na central, na direção do pastor Amenon, aqui é todas as quintas. Algumas igrejas aí mudaram para melhor no local de cada bairro. Mas aqui em Subaúma, quinta-feira. Até mais. Deus nos abençoe e enriqueça em graça e conhecimento da palavra de Deus. A paz do Senhor.